Como estão? Vamos à terceira videoaula do módulo 3, Normas Técnicas ABNT, do curso Leitura e Produção de Texto Acadêmico. Nessa videoaula, veremos como elaborar a seção Referências de um texto acadêmico, segundo a norma ABNT 6023. Mas, o que podemos entender por referências? Trata-se da parte final do trabalho, que traz a referência completa de todas as obras citadas, de forma direta ou indireta, no transcorrer do texto. Com essa definição, não cabe nessa seção inserir obras consultadas, mas que não foram citadas no transcorrer do texto acadêmico. A seção referência segue a seguinte formatação básica: autores, inseridos por ordem alfabética pelo sobrenome do autor, no caso da utilização do sistema autor-data. Para o sistema numérico, devemos inserir a numeração crescente, listando os sobrenomes dos autores conforme citados. Um outro ponto importante de formatação é utilizar o tamanho 12 para o texto e o espaçamento simples entre as linhas. Sugiro que separe as referências com espaço maior, bem como mantenha um alinhamento à esquerda. Para cada tipo de gênero literário temos uma referência específica, e como não é possível abarcar todos nessa apresentação, abordaremos os principais gêneros textuais e suas respectivas referências, iniciando-se pelas referências de livros. Para elaborar as referências de um livro, necessitamos dos seguintes elementos frequentemente disponíveis na ficha catalográfica da obra: o sobrenome do autor, tal qual foi utilizado nas citações, o prenome completo ou somente as suas iniciais, o título da obra em destaque, a edição, se houver, a cidade, a editora e o ano de publicação. Observe o exemplo nesse slide. Santos, sobrenome, Gilderny Caroline et al. O título do livro: Percurso Científico, Guia Prático para a Normalização Científica e Orientação Metodológica. Campinas é a cidade, Arte Escrita a editora e 2012 o ano da publicação. Quando um livro é organizado por um ou vários autores e cada capítulo possui autores distintos, nós temos uma pequena alteração na elaboração das referências. Nesse caso, iniciaremos a referência com o sobrenome, nome e título do capítulo consultado, seguido da expressão in e a referência de livro, sobrenome, nome dos organizadores, o título da obra, a edição, a cidade, editora e ano da publicação. Atentem para o seguinte exemplo nesse slide. Deslandés, SF, é o nome da autora do capítulo, o projeto de pesquisa como exercício científico de artesanato intelectual, o título do capítulo, em Minayo, MSC, a organizadora, Maria Cecília Minayo, e o título do livro Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade, 29ª edição. Nesse caso tinha a Petrópolis, a cidade, editora Vozes e o ano 2010. Para artigos de revistas ou periódicos, temos que buscar os seguintes elementos para a elaboração das referências: o sobrenome e o nome do autor, o título do artigo, o nome do periódico que virá em destaque, o local da publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial e final do artigo, data e ano. Vejam o seguinte exemplo no slide: Ferreira, Franklin, Ricardo Franklin, o prenome, verdade ou solidariedade, ciência, conhecimento e aceitação da alteridade, esse é o título do artigo. Ecos, revista científica, é o nome da revista, Uninove, São Paulo, volume 1, das páginas 9 a 24 e o ano 1999, é o restante das referências conforme normatizado. As referências para documentos legislativos, as leis em geral, seguem o seguinte padrão de elaboração: o nome do país, do estado ou do município, o título e número da lei ou decreto, a data, a ementa e os dados da publicação que divulgou o documento. No slide temos o seguinte exemplo: Brasil, Decreto-Lei número 2425, de 7 de abril de 1988, a ementa: estabelece critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e empregos na administração federal. Quem divulgou o Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília,
volume 126, número 66, página 6009, 8 de abril, seção 1, parte 1. Nesse caso, essa lei foi citada no texto simplesmente como Brasil, entre parênteses, 1988. E como faremos as referências para documentos retirados da internet? Nesse caso, basta inserir a referência completa, seguindo o padrão de livro ou periódico e acrescentar as expressões disponível em, seguida do endereço web completo e da expressão acesso em, com o dia, mês e ano de acesso. Atentem para o seguinte exemplo no slide. Esse aqui é o artigo de Franklin Ferreira, que citamos anteriormente. Nós temos a citação do artigo com o nome do autor, o título do artigo e a revista. Observem ao final aqui, disponível em, a URL completo, onde nós podemos acessá-lo, e quando ele foi acessado, acesso em, ao dia, mês e ano do seu respectivo acesso. Eu destaco que a informação do endereço eletrônico da citação somente deve ser inserida nas referências e não no transcorrer do texto acadêmico, como alguns fazem equivocadamente. Ficou confuso com as normatizações da ABNT? Fique tranquilo, eu tenho uma boa notícia. Poderá acessar o MOR, Mecanismo Online para Referências, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e disponível no endereço mor.universidadefederaldesantacatarina.br. Aqui, nós vemos aqui em tela. Esse site poderá lhe ajudar a elaborar as referências e as formas de citações no transcorrer do texto. Basta inserir os dados solicitados. Ajuda e tanto para quem está escrevendo um texto acadêmico, não acha? Recomendo que assista o vídeo disponível no YouTube em que se apresenta um tutorial sobre esse mecanismo online para referências, e tire bom proveito. Em síntese, nós percebemos nessa videoaula que toda obra citada no transcorrer do texto deve ser devidamente referenciada na seção Referências. Atente para as especificidades das referências, tais como livros, artigos, legislação, e utilize amplamente o mecanismo online para referências. Para as referências dessa videoaula, eu sugiro que leia os textos indicados nas referências e consulte-os sempre que tiver dúvida na elaboração das referências de seu trabalho acadêmico. Sucesso!